Números, no capítulo 11, no versículo 4 ao 7, vai dizer: Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e dizem: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porosos, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. Nessa passagem, a gente pode ver que o povo de Israel ele tinha acabado de ser liberto por Deus, enviando Moisés de mais de 400 anos de escravidão no Egito. Mas mesmo assim, eles tinham saudades da comida que eles comiam lá no Egito. Eles tinham muita saudade do Egito e eles decidiram murmurar. Deus, ele fazia muitas maravilhas e ainda faz no meio do povo de Israel durante aquela época. Deus enviou a coluna de fogo, ele enviou o maná para aquele povo e várias outras coisas. Mas eles tinham saudades do Egito pela comida que tinha lá. E muitas vezes, quando a gente escuta isso nos leva a querer julgar o povo israelita. Mas muitas vezes nós também somos desse jeito. Então, mesmo a gente tendo o direcionamento que Deus nos dá na nossa vida, mesmo nós tendo a promessa de Deus, a gente sente saudade da nossa vida antiga, da nossa vida sem Jesus. Por isso, nós devemos tomar cuidado e deixar com que nossa fonte de prazer, nossa fonte de alegria, nossa fonte de descanso só venha ser o Senhor. Porque quando a gente desvia os nossos olhos de Jesus, a nossa fonte de prazer, de descanso, vira o pecado. Muitas vezes a gente acaba tendo saudades do lugar que Deus nos tirou. Como diz na passagem de Ló. Ló viu que aquela cidade de Sodoma e Gomorra era muito bonita por fora. Então ele decidiu ir para lá. Mas quando ele viu por dentro, era completamente diferente. E dessa forma também é o pecado. Por fora parece ser bom, parece ser gostoso. Mas quando a gente experimenta, vem a culpa no nosso coração. Vem como se não tivesse mais jeito, pois a estratégia do diabo é essa. Ele faz com que nós caímos no pecado, mostrando que o pecado vai ser algo doce, vai ser algo bom, mas quando a gente realmente experimenta, a gente vê que é algo amargo, e aí vem no nosso pensamento, não tem mais jeito, não tem como. E muitas vezes, quando a gente peca, a gente tenta fugir de Deus, mas na verdade a gente deve nos voltar para Deus também quando a gente peca, porque Deus sabe quando a gente erra, quando a gente não erra. Antes mesmo de você nascer, Deus já sabia todos os seus caminhos, por onde você iria passar. E ele tá lá te esperando, de braços abertos, para te perdoar. Então não permita com que as distrações tirem o seu olhar de Jesus. E que sua única fonte de descanso venha ser a Deus. Jesus, em sua palavra, ele vai dizer: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele é o único lugar onde a gente pode encontrar alívio e descanso, e não no pecado. O pecado, ele só aumenta o nosso fardo, só aumenta o nosso peso. E Jesus, ele alivia o nosso peso e nos traz descanso. Em Salmos, no capítulo 9, versículo 9 ao 10, vai dizer: O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonarás os que o buscam. Jamais abandonarás os que te buscam. Quando nós buscamos o Senhor, nós confiamos a cada dia mais nele. Então, busque a Deus sem intimidade com ele, pois como diz no verso 10, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então, busque o Senhor de todo o seu coração e tenha certeza que ele jamais te abandonará. E sempre mantenha os seus olhos firmes em Jesus, buscando na palavra de Deus. Separe pelo menos 10 minutinhos do seu dia para falar com Deus, para ter um momento com ele. Que Deus te abençoe e que essa palavra venha tocar os nossos corações.